Muito boa tarde a Diálogos todos e Latinoamericanos todas, sobre dando boas-vindas ao painel de diálogos latino-americanos sobre educação STEM e mudança climática, atividade organizada pela Rede de Diretores e Diretora de Educação das Universidades Latino-Americanas, coordenada durante seu primeiro ano pela professora e ex-diretora da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de Chile, doutora Lorena Medina, com o apoio também da Fundação Siemens. Esse é o segundo painel temático organizado pela Rede, tem como objetivo compartilhar experiências na nossa região sobre educação STEM e mudança climática, com foco na educação, para poder ser uma contribuição para a melhora educativa da região. Teremos apresentações do México, Colômbia, Peru e Chile, a rede de decanas e decanos da Latinoamérica começou no encontro de educação organizado pela Pontifícia Universidade Católica do Chile em janeiro do presente ano, com o propósito de criar e instalar uma rede de diretores e diretoras das principais faculdades de educação da região, para construir um espaço de diálogo e colaboração para a formação e pesquisa educativa. O painel Diálogos Latino-Americanos sobre Educação STEM e Mudança Climática está sendo transmitido via streaming através da página do YouTube da Rede de Diretores e Diretoras de Educação de Universidades Latino-Americanas. Primeiramente, queremos cumprimentar as autoridades que hoje nos acompanham, especialmente a todos os diretores e diretores das instituições da rede e outras autoridades acadêmicas, estudantis e das diferentes instituições educativas que hoje estão conectadas à transmissão. Também cumprimentamos a Ulrike Wall, representante da Siemens Stiftung para a América Latina, também todos acadêmicos, acadêmicas e professores da região latino-americana e do Caribe, assim como de outros territórios que já participaram na formação de nossos e nossas futuros professores. Também um cumprimento muito especial para todos os professores, diretivas e profissionais da educação conectados. No final, as apresentações, haverá um tempinho para as perguntas do público, então deixem suas perguntas no bate-papo do YouTube. Damos as boas-vindas àqueles que hoje vão compartilhar suas experiências. Juan Carlos Andrade, da Secretaria de Educação de Veracruz do México, Giovanna Daniz, acadêmica da Universidade dos Andes de Colômbia, Diana Revilla, diretora da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Peru, Ricardo Rossi, acadêmico da Universidade de North Texas, dos Estados Unidos e da Universidade de Magallanes do Chile. Também o moderador da nossa atividade, o acadêmico do campus Villarrica da Pontifícia Universidade Católica do Chile, Martim Bascopé. Também agradecemos a colaboração do nosso intérprete espanhol-português, Adriano Rivera, e a intérprete de língua de sinais chilena, Slástica Galvez. Também cumprimentamos a todos e todas aqueles que de diferentes partes do mundo nos acompanham através do Twitter e do canal do YouTube da Rede de Diretores e Diretoras de Educação das Universidades Latino-Americanas. Para começar a atividade, deixamos com vocês a coordenadora geral da Rede de Diretores e Diretoras de Educação Latino-Americana e ex-diretora da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica, a senhora Lorena Medina. Bem-vinda, Lorena. Agradeço sua apresentação, Mara. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas nesse painel de educação e mudança climática. Gostaria de cumprimentar especialmente os diretores, diretoras que fazem parte da nossa rede latino-americana, também professores, professoras, professores, estudantes, membros da comunidade educativa que hoje estão conectados nesse evento. Também cumprimentar Ulrike Wall, representante da Fundação Siemens para a América Latina, e também todos os palestrantes que hoje nos acompanham, Juan Carlos Andrade, Diana Revilla, Ricardo Rossi, Giovanna Danias, também a tradução simultânea da nossa intérprete de sinais, nosso intérprete para o português, que contribuem para a inclusão desse evento. Temos a grande honra de estar aqui hoje como uma iniciativa da nossa rede de diretores, diretoras das faculdades de educação. Somos 28 membros, representantes de 11 países que fazem parte da agrupação. Nos reunimos para construir um espaço de diálogo, colaboração para a formação inicial e contínua dos
e das professores e professoras, e temos as principais faculdades de educação da América Latina. Nosso propósito é gerar conhecimento comparado, oferecer um espaço para oferecer práticas inovadoras, pesquisas sobre educação, formação docente e também políticas públicas em educação, principalmente nesses tempos de pandemia e pós-pandemia. Sobre essa base, criamos essa iniciativa coordenada durante esse primeiro ano, desde a PUC do Chile, mas esperamos ter uma maior autonomia com uma coordenação distribuída entre aqueles que fazem parte da rede. Fundamental o apoio da Fundação Siemens, conhecida pelas importantes contribuições na educação mundial. Ulrike Wohl, agradecemos a ela pelo apoio para possibilitar a rede também, a equipe que está conosco hoje, Mara Silva, Macarena Salas, que estão conosco hoje. Dentro dos objetivos específicos da rede está levantar informação sobre a educação inicial docente, contínua, também a pesquisa educativa nos países e instituições participantes. Falar sobre temas urgentes, transversais, considerando as identidades, necessidades dos países como interculturalidade, diversidade, inclusão, ciências para a cidadania e também a mudança climática, dentre outros. Gostaríamos de compartilhar boas práticas de formação e gestão, desenvolver redes para pesquisa comparada em educação e também aquela educação de caráter transversal que aborda as problemáticas da nossa região. Faz alguns anos está se falando da necessidade sobre o desenvolvimento sustentável e criá-lo também. Uma educação focada para fortalecer o conhecimento, habilidades, atitudes que promovam reflexão e ação de crianças e adolescentes, jovens e adultos nos seus contextos. Como diz nosso programa educativo, a família, a escola, o bairro, o país, como um cidadão, cidadã comprometido, comprometida com os problemas sociais, culturais e ambientais, num marco democrático, participativo, inclusivo e sem discriminação. Assim, desenvolvemos uma triada virtuosa entre conhecimento para a tomada de decisões, consciência ambiental e consciência cidadã. Não somente cuidando o planeta, mas desenvolvendo aprendizagens para, no longo prazo, criar condições de vida para permitir um melhor equilíbrio ecológico e social. Precisamos de sensibilizar, introduzir os jovens dentro do conhecimento dos ecossistemas, seu deterioramento, relação com a mudança climática, na medida que essa mudança está sendo real, vemos a emergência na tomada de decisões da sociedade, principalmente dos nossos estudantes, sobre a percepção desse problema e a elaboração de propostas concretas para poder gerar políticas públicas para o cuidado do meio ambiente. Todas elas condições de possibilidade para a mudança de mentalidade, de educação dos professores, professoras preparadas para conscientizar crianças, jovens, sobre uma cidadania responsável, considerando os desafios da mudança climática e os danos que sofre o planeta. Todos nós, como comunidade que habitamos nele, precisamos de experiências significativas, pelas experiências criadas pela mudança climática e uma maior consciência cidadã no referente ao problema para poder gerar a consciência social, o que é uma base para um acordo social. Saber as formas de vida que essas condições reclamam e que o planeta também. Para que esses processos de tomada de decisões aconteçam e para a geração desses acordos, precisamos de um diálogo em comunidade para que cada habitante, desde seu ser cidadão do planeta, contribua, seja responsável. Precisamos de criar habilidades de diálogo, discernimento, discussão, consciência para viver em comunidade, para poder compreender a relação entre o ser humano, pessoa, cidadão, com uma relação de reciprocidade, diálogo e não de usabilidade do planeta. Significa que precisamos entender o que eu faço ao outro, ao planeta e a mim mesmo.
Assim, a educação STEM para a formação cidadã não são temas separados. Há danças nos estilos de vida para poder atingir isso, precisa de uma política cidadã para poder cuidar do planeta e do meio ambiente. Pois os habitantes do planeta, de uma comunidade, de um pequeno povo, estão acordando uma maneira de viver, uma maneira de ser. A educação STEM, desde seu foco interdisciplinar pedagógico orientado à resolução de problemas, comunidade de aprendizagem, é um terreno fértil, prometedor para aprendizagens, para que a cidadania seja responsável e também para poder interagir bem com o meio ambiente. Os palestrantes vão apresentar iniciativas, projetos com esse fim, desde diferentes ângulos científicos, políticos, pedagógicos, todos direcionados com um foco educativo para contribuir à formação dos nossos estudantes nessa grande tarefa e que pode ser uma grande contribuição. Então, a partir disso, queremos contribuir para uma verdadeira educação cidadã, para mudar o paradigma, as maneiras de vida, com ele, com o nosso lar como ferramenta que vai nos permitir, através da educação, que não fracasse a tentativa de cuidar do planeta e nós mesmos. Muito obrigado e tomara que seja um evento onde todos aprendamos mais sobre Agradecemos esses a temas. coordinadora general de la red. Agradecemos a coordenadora geral da rede, doutora Lorena Martina, pelas suas palavras. Antes de seguir com nossa atividade, lembramos que os minutos finais do seminário vão ser para responder perguntas e comentários. Elas podem ser enviadas através do bate-papo do canal do YouTube da rede. Agradecemos os comentários que estão chegando de Caracas, Veracruz, Punta Arenas e Argentina. A seguir, deixamos com vocês Martim Bascopé, acadêmico do campus Villarrica, da PUC do Chile, quem vai moderar o painel. Muito obrigado, bem-vindos, bem-vindas, aqueles que estão ouvindo nesse painel Diálogo Latino-Americano sobre Educação STEM e Mudança Climática. Obrigado pela apresentação, pelas palavras, Lorena, pelo convite. Muito contente de estar aqui hoje com vocês. Realmente, o tema é muito interessante e penso que as apresentações que vamos ter hoje vão demonstrar isso. A seguir, gostaríamos de receber nosso primeiro palestrante, Juan Carlos Andrade. Ele é formado da Universidade Cruzana, com formação em diagnóstico e gestão ambiental, um mestrado em direito ambiental, em política e gestão pela Universidade de Anáhuac. O professor Andrade tem mais de 20 anos em temas relacionados com a formação docente para ensinar a ciência. É professor convidado do Centro Smithsonian para a Educação em Ciências, em Washington, D.C., e membro da rede para a análise do pensamento científico emergente da mesma instituição, além de ser membro do Comitê Científico e Pedagógico do Escritório Global de Educação Climática, com sede em Paris, e da rede STEM Latinoamérica, que coordena a Fundação Internacional Siemens Stiftung. Juan Carlos Andrade apresenta, como parte da Secretaria de Educação de Veracruz, de México, a apresentação Rotas e Desafio do Programa Ciências para Todos, instalação de um território STEM em Veracruz. Juan Carlos, pode falar. Muchísimas gracias a Muito todos obrigado, mis Martim, luego a la também a todos meus colegas palestrantes, também à rede de diretores e diretoras de educação, pela organização do evento e também pelo convite para que desde o México possamos compartilhar experiencias que hemos todos e logrado todas vocês nossas experiências que temos eh, conseguido fortalecer la nestes tempos focadas a fortalecer a educação, principalmente com foco para a mudança climática, com uma perspectiva de território. Eu vou compartilhar alguns slides com vocês para poder interagir de maneira mais dinâmica.
Primeiro, eu gostaria de cumprimentar, a nome do nosso secretário de Educação, licenciado Santiago Roberto Escobar, também subsecretaria de Educação Básica Maritza Ramírez Aguilar, e o coordenador do Programa de Ciência para Todos, Fernando Martínez, e dizer que é um grande orgulho estar desde o México, estar falando para a América do Sul, um diálogo muito frutífero nesse momento onde temos mais perguntas que respostas no referente à educação. E na pandemia tem nos colocado a revisão em profundidade, um espírito crítico sobre qual o caminho que devemos seguir no referente à educação, no contexto onde muitos dos nossos paradigmas vigentes faz muito pouco estão caindo, e temos de construir uma nova visão a partir do que estamos vivenciando hoje. E logo da epidemia que estamos sofrendo, que está muito presente a mudança climática também, e, portanto, é muito pertinente refletirmos profundamente sobre o que podemos fazer para construir, co-construir na busca de soluções para esse problema. Eu diria primeiro duas coisas, Ante esta necesidad de considerando a necessidade de reorganizar o foco educativo, de ver como podemos reformulá-lo a partir de uma série de circunstâncias que estão colocando o mundo num lugar mais conectado, exposto a digamos, condições contenidos que que ahora están antes eram impensáveis, conteúdos que agora estão disponíveis para todas as audiências, plataformas, filmes, uma série de elementos que coloca os estudantes, os jovens, numa situação para poder decidir o que é o correto, e principalmente com um espírito que eu sempre penso que deve se iniciar desde a educação, que é a esperança, o espírito de que é possível se sobrepor a situações complexas, impossíveis. Podemos buscar soluções, porque o espírito essencial da educação, desde nossa perspectiva, tem a ver com acreditar nas possibilidades humanas para poder nos recuperar em situações adversas. Já vimos isso na pandemia e como houve um esforço global para poder ter uma vacina em tempo recorde, e como isso devolveu o dinamismo às nossas sociedades, e estão quase voltando algumas atividades com regularidade, considerando a normalidade anterior. Dizer que a que educação nos parece STEM surge dentro de la como um paradigma que pensamos que é muito necessário dentro da equação dessa nova visão. A educação STEM se foca no que desde a ciência, a tecnologia, a engenharia, as matemáticas, se cria como um conhecimento viável, factível, válido, e não por isso deixando para trás outras formas de conhecimento, mas marcando um caminho muito determinado no referente ao valor do conhecimento e como devemos transitar como más sociedades com conhecimentos muito mais pertinentes, factíveis para nossas sociedades. Então, temos um enfoque integrador que mistura as competências, conhecimento interdisciplinar, conhecimento de habilidades socioemocionais, com o fim de buscar soluções alternativas a essas problemáticas que todos têm em todos os países. Desde Veracruz, no es decir, México, o que podemos compartilhar com vocês é dizer que faz mais ou menos 10 anos temos o programa CEBIC, que, que são sistemas de ensino de pesquisa para professores implementados no Estado, em aliança com a sociedade
civil e novel, e recentemente o programa Ciência para Todos instalado para poder levar os benefícios da educação STEM, dos novos enfoques de educação e ciências a uma maior quantidade de pessoas e maior número de professores e estudantes, considerando principalmente aquelas populações mais vulneráveis que têm o mesmo direito de ter acesso a essas novas maneiras de aprender, novas maneiras de se relacionar com o conhecimento e o saber. Desde essa perspectiva, eu gostaria de dividir nossa perspectiva de território, porque nós, aqui em Veracruz, estamos começando desde duas palavras que podem ser fundamentais para estabelecer esses territórios. Uma delas é a colaboração. Quer dizer que devemos entender que ninguém pode assumir esses desafios sozinho e temos uma janela para poder ver o que outros estão fazendo, dizendo e co-construir em conjunto uma visão que precisa de uma liderança compartilhada e de um compromisso também para o mesmo fim. Eu diria que hoje, mais do que nunca, temos a oportunidade de realmente colaborar, co-construir, tendo como foco a sociedade. Também as crianças, os jovens, populações vulneráveis que vão depender de uma adequada educação para poder navegar na vida no mundo como hoje conhecemos. Logo de dizer isso, vou dividir com vocês o que nós temos feito em termos muito concretos, como atividades que têm um caminho, por isso que eu chamo a conversa caminhos, desafios, porque estamos construindo, indo para um território e gostaríamos de dividir, primeiramente, materiais que criamos na Secretaria de Educação, principalmente na Secretaria de Educação Básica, Ensino Elementar, para a educação STEM, mas com um vínculo para as temáticas dos materiais e para as populações que vão usar esses materiais. Então, em colaboração com o Instituto de Ecologia, temos trabalhado no último ano um documento que já foi publicado recentemente, que podemos dividir com vocês, são sequências didáticas para o ensino das ciências no ensino fundamental. Tem temas paralelos emergentes, a energia, a biodiversidade, de proteção e cuidado da biodiversidade e também o cuidado da saúde. Três grandes áreas que não podem ficar separadas e precisamos trabalhar na escola para que haja ferramentas, elementos metodológicos para trabalhar, para que porque sistemas são progressivos na educação pré-escolar até a educação secundária, e essas sequências estão prontas para serem usadas pelos professores e temos um projeto de treinamento com eles também para poder chegar a uma importante quantidade de professores também, segundo uma colaboração com a Faculdade de Biologia da Universidade de Veracruzão, também com a Inovec e com o nosso rádio e televisão local que produz conteúdo de alta qualidade e que criamos 7 mini programas para ensinar sobre a Covid a crianças e usamos um tratamento mais específico ao contexto para poder aproximar os conteúdos aos contextos que nós temos no nosso estado. Temos um programa de rádio também, que começou transmissões em setembro passado, que se chama Aproxime-se da Ciência. Muito importante porque estamos fazendo com uma visão inclusiva. Temos uma parte onde falamos em alguma das línguas originais que existem no nosso estado, 13 línguas vivas, culturas que estão no nosso estado, que transmitem cada quinta-feira.
E os temas muito importantes são as mesmas: energia, biodiversidade e o cuidado da saúde. Quer dizer, esses três eixos permeiam todas as iniciativas. Estamos fazendo em coordenação com a coordenação de educação indígena e também a rádio e televisão de Veracruz. Também uma importante quantidade de webinars, oficinas, cursos de treinamento e, como se vê no slide, todos fazem parte de uma colaboração. A colaboração com a Inovec tem sido fundamental para o programa, é um dos pilares mais importantes para o trabalho feito na Secretaria de Educação e, por outra parte, também o trabalho com o Instituto de AC, que o Instituto de Ecologia AC, que sempre colaborou, participou com conhecimento, ajudando a sociedade, e em aliança com eles, estamos desenvolvendo um projeto para jardins etnobiológicos e desde as escolas estão buscando resgatar o conhecimento tradicional do uso de plantas medicinais, uso de recursos naturais para revalorizar o cuidado da biodiversidade com o propósito não somente de conservação, que é muito valioso, mas de utilidade com manejo e foco em sustentabilidade. Veracruz é um estado muito biodiverso, o quarto no nosso país, temos uma grande riqueza natural para cuidar e proteger, e em aliança com eles estamos fazendo isso. Por outra parte, também estamos formando professores, lideranças no enfoque STEM, e estamos fazendo isso em colaboração com Inovec e nós treinamos 35 professores líderes que vão repetir a iniciativa e fazem parte da rede para poder chegar aos diferentes níveis educativos e, por outra parte, às diferentes regiões do nosso estado. Nosso estado tem uma grande quantidade de populações disseminadas, isoladas, diferentes, muito difícil chegar até elas. O sinal de televisão, de celular é difícil de chegar até eles, então precisamos de muitas estratégias diferentes. Também o treinamento que a doutora Lorena já mencionou sobre a necessidade urgente de de treinar nossos professores nesses novos focos, paradigmas, incluí-los na discussão, não somente ver a educação desde fora, desde a academia, a universidade, mas também ouvir, conversar com os professores, ver, saber o que eles pensam, sentem, as dificuldades que eles têm, sensibilidade para essas dificuldades para poder atendê-las. Finalmente, a oportunidade que nos oferece participar desse foco de território impulsionado pela Fundação Siemens Stiftung, que possibilita ter ações locais com uma consequência global. Assim, penso que o foco em redes pode contribuir para todos, dividir uma visão única e cada um possa escala dependendo do contexto próprio e tendo o leque de possibilidades, o diálogo comum para ver o que está funcionando, resultados que vêm das intervenções e perguntas que ficam pendentes. Para isso, precisamos de uma vontade de colaboração intra-institucional e também de colaboração com outros e também honestidade no manuseio da informação, abertura para poder compartilhar com outros os resultados. Muito importante também, gostaria de dizer que nos últimos meses vamos assinar um convênio, uma carta de colaboração de intenção com a Universidade Pedagógica Nacional, que hoje está na audiência, porque nós pensamos que é necessário ter esse diálogo e usar a capacidade instalada que a universidade já tem, colaborar em conjunto para poder ter diferentes maneiras de
chegar a professores nas diferentes regiões do nosso país. Também muito felizes de participar com a Universidade Pedagógica e sua disponibilidade para colaborar. Também salientar a contribuição, o valor que a Fundação Internacional Siemens está fornecendo para possibilitar tudo em Veracruz. Temos a constituição do território e também muito importante estabelecer essas ações de colaboração para ter uma base para que o território tenha um sentido, porque isso é possível quando as pessoas colaboram, produzem, as instituições, organizações, pessoas colaboramos para desenvolver ações em conjunto. De outra maneira, o território não faz sentido. Declarar um território assim, por dizer, não faz sentido, somente uma burocracia. Mas, se temos alianças, projetos, ações comuns de intervenção, então o território faz sentido. Sobre a mudança climática, nós estamos colaborando interinstitucionalmente com um programa que existe esse processo que é a coordenação de educação de mudança climática em conjunto com o escritório de mudança climática e também colaboramos com Innovec a respeito disso. Três coisas que eu queria dizer: esse enfoque territorial precisa disso, de uma colaboração ampla também, de uma visão compartilhada. Precisamos ter acordos no importante ponto de encontro e também dialogar naquilo que nós acreditamos profundamente que tem uma consequência importante, como devemos formar os professores, critérios, como certificamos competências, como fornecemos elementos de formação pertinentes para as novas realidades educativas. Terceiro, dizer que nessa visão todo mundo está incluído. E nessa liderança compartilhada, ninguém é mais importante que o outro, todo mundo tem a oportunidade de agir, de colaborar, de criar um rumo, uma estratégia comum para a promoção de uma melhor educação para nossas crianças jovens, que é o que todo mundo está procurando, para não abusar do tempo, usar bem os 15 minutos da minha apresentação. Vou finalizar aqui e eu fico atento às perguntas que podem aparecer e ouvir também nossos palestrantes colegas. Muito obrigado, Martim. Muito obrigado, Juan Carlos. Eu também reconheço a trajetória de Juan Carlos, o trabalho dele em Veracruz, no México, trabalhando com a Inovec. A seguir, damos as boas-vindas a Giovanna Danies. Ela é bióloga, microbiologista com um mestrado em Ciências Biológicas da Universidade de Los Andes e um doutorado em fitopatologia da Cornell University. Atualmente, Giovanna é professora associada no Departamento de Design da Universidade de Los Andes, onde está criando um ênfase em biodesign. Junto com seus estudantes, Giovanna já ganhou 4 prêmios. Os 4 primeiros postos no Biodesign Challenge e em 2019 recebeu o prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres em Ciências com o projeto Biodesign em Escolas. O primeiro piloto do projeto Biodesign em Escolas recebeu o prêmio Design Responde do Index Project. Giovanna dirige o grupo de pesquisa Atarraya Uniandes, que através do pensamento do design quer contribuir ao fortalecimento da educação elementar mediante ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas. Recentemente, Giovanna ajudou a lançar o Hub Latino-Americano de Biodesign para facilitar e promover as relações, colaborações e recursos entre acadêmicos, pesquisadores, empresários e
torcedores do biodesign. Giovana Danis é acadêmica da Universidade de Los Angeles, de Colômbia, e hoje nos falará sobre o biodesign em escolas. Por favor, Giovana, pode falar? Agradeço sua apresentação, Martim, pelo convite. É uma grande honra estar aqui Pueden ver mi presente presentación. com esse grupo de palestrantes. Podem ver minha apresentação, né? Perfecto. Listo. Bueno. Les voy a hablar hoy de biodiseño en Pronto, colegios. vou falar hoje sobre o biodesign em escolas. É um projeto que faz parte da equipe Atarraya Uniandes, uma equipe interdisciplinar da Universidade de Los Angeles, que busca fortalecer a educação elementar e média em ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas na América Latina através do pensamento de design. Biodesign em escolas nasceu graças a experiências que eu tive como professora na Universidade de Los Angeles, onde percebi que ao comunicar, compartilhar, falar sobre ciências para um grupo de estudantes que estudavam design, a importância, a relevância da criatividade, criava uma série de competências completamente relevantes para os estudantes do século XXI. Então, onde os estudantes estão enfrentando desafios complexos, o aquecimento global, inequidade de oportunidades. No entanto, a educação tradicional baseada na sua maior parte em No está conteúdo contribuyendo al teórico avaliado no final do ano escolar não está contribuindo ao desenvolvimento de habilidades necessárias para fazer frente a esses desafios. Com o nosso projeto, queremos contribuir à formação de pessoas criativas, inovadoras, com pensamento crítico, capazes de aprender e com habilidade de resolução de problemas complexos. Cidadãos que conheçam as necessidades locais com visão global e com a capacidade de tomar decisões coletivas, favorecendo o bem-estar próprio de outros e do planeta. Além disso, inspirar mais crianças para que escolham um curso STEM para seu futuro. O que é o biodesign em escola? colegios en una Uma formação para professores, estudantes de escolas com uma metodologia interdisciplinar, que mistura conhecimento, o pensamento em design e as ciências biológicas, a natureza. O que nós fazemos é a, os, apresentar os grupos de professores, biotecnologia, para poder repetir as coisas que a natureza faz para controlar a temperatura, a, as plantas de animais já solucionaram isso de diferentes maneiras. Podemos aprender isso para poder copiar isso nas nossas construções. A ideia é que os estudantes possam solucionar desafios em relação ao desafio de desenvolvimento sustentável. O design thinking é uma metodologia para se aproximar de forma un núcleo criativa a centrado en el problemas, contextos de oportunidades, tem um núcleo central no ser humano e fornece ferramentas desafíos de práticas para repensar situações e também pensar desafios de amplas dimensões. estar en el Eu departamento sempre digo que eu sou cientista de formação, mas trabalhando com o projeto tenho uma nova visão. Tenho muitas ferramentas como cientista, mas eu sempre pensava como reduzir a doença que esse micróbio cria, mas eu nunca pensei se esse microorganismo é tão bom, patógeno, alguma coisa boa deve ter para alguma indústria. Será que alguma enzima que está destruindo as plantas pode ser beneficioso no processo industrial para usar um elemento biológico e não sintético? Esse é o tipo de coisas que desde o design eu aprendi a ter uma visão sistêmica, aprendi sobre economia circular, un ciclo, no solamente como pensar nos processos como um ciclo, não me interessa somente um problema para solucioná-lo, mas minha solução que outros desafios apresenta. As biotecnologias, porque falamos nisso, em usar processos, componentes, organismos ou sistemas vivos e a biomimese, é entender como funciona e imitar a natureza. A natureza é nossa grande mestre
porque se adapta a condições muito radicais. Atualmente, há muitos componentes tóxicos e alguns micro-organismos podem sobreviver. Aí, a natureza é redundante nas suas estratégias. Não tem somente uma solução para se proteger de altos níveis de CO2, tem múltiplas soluções. Então, podemos aprender disso e copiar isso no produto de interesse. E o biodesign é fazer design com biologia. Fazemos isso quando interpretamos o comportamento de seres vivos e integramos isso a práticas humanas. O biodesign também traz, no mundo da biologia, uma nova forma de pensamento para poder pensar a realidade, experiências significativas. Então, por que o biodesign? Porque podemos aprender sobre a ciência, tecnologia, engenharia e matemática através do design thinking, pensamento em design. Desde uma capacidade instalada nas instituições, nós fazemos um treinamento para docentes, para fomentar uma liderança docente. E o objetivo é dividir um projeto que tem uma iniciativa de solução para poder solucionar uma problemática existente no contexto onde a instituição está alinhada aos ODS. Isso faz com que a aprendizagem seja mais interessante, porque é pertinente para os estudantes, é um problema que eles estão vivenciando, que eles mesmos vão solucionar. Desenvolve empatia, pensamento diverso, crítico, discursividade, é um guia para aprender a aprender e também para aprender a fazer. Inspirar os docentes de áreas multidisciplinares para que integrem a metodologia em suas práticas docentes, trabalhem em equipe, e o que nós sonhamos é a participação dos projetos de diferentes concursos nacionais e internacionais. Até agora, temos um desafio no final do ano, que é o biodesign do futuro. Podem participar estudantes da América Latina, toda para que solucionem problemas dos seus contextos no marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que usam uma biotecnologia inspirada na natureza para solucionar. O ganhador pode ir ao Biodesign Challenge em Nova York. As competências que nós buscamos é aprender a fazer, a conhecer, habilidades socioemocionais, como indicava Juan Carlos, habilidade de design, comunicação e gestão de projetos. Então, como funciona o programa? Tem 6 estágios, mais La uma historia del biodiseño. introdução, onde contamos por que o biodesign, a história dele e sua importância. Depois, os estudantes exploram Estrategias para. o pilar é o pensamento. Entonces, por ejemplo, Há múltiplas la pandemia estratégias para poder entender o contexto. puede explorar sin Em necesariamente tempo de tener pandemia, há maneiras de explorar sem ter contato com as pessoas. Você pode entrevistar uma pessoa, pesquisar de outras maneiras, mas o importante é que os estudantes tenham acesso à comunidade, que a problemática seja pesquisada desde a comunidade para que seja um problema importante, relevante, uma oportunidade no contexto logo, com a informação que eles recolhem, interpretam, logo ideiam soluções, testam, avaliam e comunicam. Há uma formação em pensamento de design oferecida por diferentes professores da Universidade de Los Angeles. Tem 4 sessões, há uma delas onde comunicamos a parte de biologia. Aí nós temos professores de diferentes disciplinas, filosofia, matemática, artes, biologia, espanhol. E a ideia é comunicar, dividir com eles processos naturais e como podem se adaptar esses processos naturais às soluções do contexto. Inspira a observação, estudo da natureza e também a aproximação da biotecnologia para audiências especializadas. Para nós é fundamental, pois na quarta revolução as biotecnologias vão ser muito importantes para todos os cidadãos, não somente para aqueles que estudam ciências. Quando vamos no supermercado comprar uma coisa,
temos de escolher alguma coisa que está geneticamente modificada ou não, e aí devemos ter o critério para saber se isso está bem ou não. Hoje em dia, há pessoas que congelam células mãe para que seus filhos possam ter terapia no futuro. Muitas pessoas se questionam se isso é bom ou não. Então, é ótimo ter essas conversas desde a escola para poder falar sobre ética, a responsabilidade do desenvolvimento e implementação dessas tecnologias, desde o design, como se aproximar de maneira criativa, há oportunidades também para poder responder um contexto. Nossos objetivos é deixar uma capacidade instalada na escola e o que já percebemos é que o maior desafio não é a ciência em si mesma, mas mudar o chip do professor para que tenha um papel, para que o estudante tenha um papel ativo, porque desde a ciência e educação tradicional, vemos um professor que me conta sobre diferentes temas, me avalia com exames no final de um período para saber se eu aprendi ou não, mas quando fazemos esses projetos baseados em desafios ou problemas, então temos uma oportunidade para que o professor possa ter incerteza, conhecer, para que o estudante também tenha um papel ativo na sua aprendizagem. Também repensar práticas docentes, criar novas dinâmicas de aula também. O que nós temos aqui é um livro, a proposta é um para cada 5 estudantes, temos o livro virtual, temos 19 cartões para criar o desafio inicial. Vimos que nós sempre pensamos em problemas, oportunidades de contexto e quando vemos aqui, vamos trabalhar num problema específico. Então, nesses cartões aparecem o objetivo de desenvolvimento sustentável, usuários, contextos. Então, podem tirar um cartão, pensar sobre desafios que os estudantes têm no contexto. Pode ser também casa, alimentação e professores. Como o professor pode contribuir à alimentação de jovens que têm problemas nutricionais, por problemas na família? Será que através de uma horta escolar ou outras atividades pode contribuir a solucionar o problema? Então, pensam em problemas e veem que a metodologia pode levar à solução. Temos um programa que é a chamada mestra, onde os estudantes conversam com expertos, peritos, e com a pandemia, nós percebemos que os expertos, os peritos estão aí a um clique de distância. As pessoas têm muita disponibilidade para educar. Isso empoderou os professores, porque eles perceberam que não tem que ter tudo, mas que acompanhar os estudantes para que possam falar com pessoas que sabem. Então, avaliamos as competências, temos um processo de autoavaliação dos estudantes, uma visita na sala de aula, diálogo com o professor, acompanhamento aos reitores, muito importante que o reitor apoie esse tipo de iniciativas, porque o entusiasmo do professor por si mesmo não é suficiente, mas é necessário ter um apoio institucional para poder continuar com o projeto, para que seja um projeto interdisciplinar, para envolver diferentes professores na escola e uma avaliação de cada oficina por parte dos professores. Nossos indicadores é que 10% dos grupos se apresentem a concursos nacionais e internacionais, 50% dos estudantes aumentam nas competências e 80% de satisfação dos professores no referente ao treinamento. Nós fizemos um treinamento presencial e depois chegou a pandemia e aí começamos com o modelo virtual. E para nós foi uma grande experiência, pois pela virtualidade, graças a ela, em 2020, que começamos o programa, até esse semestre estamos em 10 países da América Latina, graças também a recursos da OEA. Então, a virtualidade nos ajudou a nos expandir,
A metodologia de pensamento de design pode ser ensinado online e estamos mudando como ensinamos a oficina, estamos fazendo vídeos didáticos para que os professores possam ver em sincronia e aproveitar esse tempo sincrônico para nos ouvirmos, para acompanhar os professores na implementação da experiência. Nós dividimos a experiência, mas os professores adaptam o caminho. Não há uma metodologia única, mas a ideia é que eles adaptem no seu contexto ou a uma atividade extracurricular. Esse aqui é o livro e, para finalizar, eu gostaria de dizer que estamos começando com o piloto de um programa chamado Biomimesis em escolas e aí estamos trabalhando sobre mudança climática, temos o apoio da Fundação Siemens Stiftung. É uma escusa para que os professores e estudantes apreciem a biodiversidade não somente de uma maneira estética, mas a partir da importância de valorizá-la, de conservá-la, porque há muitas das respostas que a humanidade precisa aí. E o que nós queremos no longo prazo, que mais crianças se aproximem da ciência, reconheçam a utilidade dela na vida cotidiana, mais jovens estudando a área STEM, e mais iniciativas de solução desenvolvidas nas comunidades. Muito obrigado. Muchísimas gracias a ti, Giovanna. Muy buena presentación, muy completa. Muito obrigado, Giovanna. Uma apresentação muito completa, um programa muito inovador. Vemos como está crescendo a bom ritmo, não somente na Colômbia, mas na América Latina também. A seguir, deixamos a diretora da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Peru, Diana Revi, em Ciências da Educação, doutoranda em Ciências da Educação, mestre em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Peru, coordenadora da rede de professores Quipus Peru. Também é membro do grupo de pesquisa, formação e atores da pesquisa educativa e do grupo Currículo. É professora principal do Departamento de Educação e diretora da Faculdade de Educação PUC Peru, e ela vai apresentar sobre a educação STEM mais H na Faculdade de Educação da PUC do Peru. Pode falar. Obrigado, Diana, para todo mundo. Uma grande honra e prazer ouvir meus colegas da Colômbia, do México, com suas experiências muito bem-sucedidas. Eu vou compartilhar minha tela. Nós chamamos a apresentação assim, pois, na verdade, nós pensamos que é importante entender bem o que significa esse enfoque educativo da educação STEM e o valor que ela pode adicionar, que pode ser adicionado com o campo das humanidades, que complementa muito bem os processos de formação. Na nossa faculdade, temos 3 cursos, educação inicial, primária, secundária, e no nosso vínculo com o STEM, inicia-se de uma maneira muito prática, é uma aproximação inicialmente de casualidade, e depois vimos as vantagens, a importância do enfoque que nós queremos dividir com vocês e como nós temos avançado nesse vínculo com a educação STEM mais H, algumas atividades mais concretas também, onde estamos envolvidos. Estamos discutindo muito o problema, o que significa isso na formação dos professores. Sabemos que é um enfoque difícil de colocar na prática quando vemos num programa de estudo, podemos criar projetos interdisciplinares, mas pensados desde a formação não é tão simples assim. Exige de muitas condições, mas cada vez mais
Na equipe de professores da faculdade, vemos as vantagens do enfoque, valorando alguns aspectos qualitativos que pensamos importantes e, de alguma maneira, que estamos incluindo em alguns cursos, atividades concretas, e estamos andando lo que nos puede brindar este enfoque. ao fortalecimento do que o enfoque pode nos fornecer. Então, salientar as ideias que nos identificam. Pensamos que é importante abordar o enfoque, embora na prática nós fiquemos na parte mais metodológica, principalmente considerando tudo o que isso significa, mas também a contribuição para a educação, para o desenvolvimento sustentável, para a Agenda 2030, pois tem elementos para poder formar cidadãos globais e trabalhar também o bem-estar próprio e comum. Também dizer que dentro desse marco de cidadania global, o respeito, compromisso com os direitos humanos também, a oportunidade gerada para que mais crianças, meninas, mulheres sigam o caminho da ciência para ter maior paridade e tomara que esse campo receba mais paridade. No processo onde estamos envolvidos, vemos o sentido que o enfoque adquire. Vemos também que não necessariamente que cada vez hay mayor difusión. Não todos entendemos da mesma maneira, queremos ver mais inclusão, queremos ver mais atividades, mas no dia a dia não é tão fácil que todos identifiquem o que significa. Descubrir es que O mais básico que nós podemos descobrir é a integração, o trabalho interdisciplinar de alguns campos, áreas, aprendizagens, mas às vezes não é tão simples achar em professores de educação elementar nem de educação superior. Nós definimos por que estamos interessados nesse enfoque. Uma das ideias importantes é que nós vemos como um enfoque inovador na formação, no ensino, pelas diversas razões que aparecem no slide. Nos permite formar para aquelas competências que todos reconhecemos, também um olhar crítico, saber sobre as novas demandas, também a importância sobre a mudança climática, a formação de cidadãos com outras perspectivas, com outras realidades que aparecem no caminho, também a importância de articular disciplinas, saber reconhecer que estamos num entorno que está em constante mudança, então nossas habilidades cognitivas e outras são fundamentais para poder interagir com esse entorno e também as novas demandas da profissão docente. Devido à pandemia, penso que abriu uma janela, uma porta para ver que há novas exigências no papel dos professores e também a formação ao longo da vida. Somos pessoas que aprendemos constantemente, o tempo todo, e é necessário reconverter, reaprender para poder funcionar bem com as exigências do entorno. Então, temos diversas atividades, tivemos a oportunidade de participar desse conjunto de seminários internacionais desde 2015, com as instituições que aparecem no slide, sempre com o apoio da Siemens Stiftung, e a cada vez mais envolve mais professores, mais instituições que veem a importância que tem para poder continuar trabalhando na iniciativa. No processo,
também buscar espaços para poder trabalhos em conjunto com outros departamentos, faculdades da universidade. Por exemplo, uma atividade, trabalhamos com uma professora do Departamento de Ciências e nós tínhamos alguns estudantes envolvidos aí também e trabalhamos com Maite Morales, que na universidade é a líder do fórum STEM. Estamos reconociendo que para lograr este Também estamos reconhecendo que para poder criar esse pensamento crítico, fomentar a capacidade de solução de problemas, criatividade, inovação, da pesquisa, trabalho em equipe, a liderança dos professores, estamos buscando articular a prática, a pesquisa, a inovação e a reflexão. Pensamos que é importante isso, porque sem essa articulação não podemos oferecer espaços acadêmicos aos nossos estudantes para que possam ensaiar as habilidades que nós queremos ensinar. Somente por indicar alguns casos, o desafio que estamos assumindo para poder gerar esses projetos interdisciplinares. Temos aqui 2, Descobrindo a Cozinha como Espaço de Aprendizagem, 3 cursos aí para dentro desse projeto. Então, pouco a pouco, os professores antes percebem que há respostas a problemas educativos com a participação de outras áreas da formação, ciências, artes, direito, faculdades que colaboram no desenvolvimento das atividades. Também estamos nos abrindo a formação contínua de professores. Nós treinamos voluntários em coordenação com a ONG United Technologies for Kids para promover a educação STEM através da implementação de laboratórios de ciência e tecnologia. Isso nos aproxima mais das escolas e nós vamos descobrindo aonde trabalhar nessas áreas. Aqui eu vou parar um pouquinho. Esse programa de especialização para o desenvolvimento de competências STEM, que atualmente está sendo desenvolvido, é feito dentro de um convênio com o Ministério da Educação, a Siemens Stiftung. Nós também pensamos que é importante porque o apoio dessas organizações nos permite chegar ao magistério peruano para poder prepará-los em competências STEM. Não estamos chegando a todos os professores, porque é um programa piloto para depois estendê-lo ao território inteiro do Peru, mas estamos trabalhando com um grupo de professores que representa que se basa em um curso autoinstrutivo. É um programa baseado no curso instrutivo, com acompanhamento tutorial, professores e tutores que acompanham os professores de educação elementar para poder solucionar qualquer dificuldade que tenham no acesso ao programa através da plataforma que oferece o Ministério da Educação do Peru. Então, solucionam os problemas, as dúvidas, dificuldades que possam aparecer para que possam participar de maneira animada nesse programa. Temos 120 professores participando no grupo. Começamos em agosto desse ano e estamos mostrando no quadro a relação das regiões do país onde estão os professores. Esse é um piloto importante porque, uma vez validado o programa pode ser usado pelo Ministério da Educação no país inteiro com todos os professores da educação elementar. Estamos tendo um ótimo sucesso com os professores do programa. Temos 5 cursos. Primeiro é o campo da educação STEM e seu vínculo com as tecnologias. Muito importante falar sobre o que significa esse enfoque. Nem necessariamente todo mundo
entende o que significa, exige o valor que tem esse enfoque. O segundo curso, aprendizagem baseado na pesquisa e indagação. Falamos sobre a ciência, o importante que é explicar como eles, através da indagação, podem criar outro tipo de conhecimento nos estudantes. O terceiro curso, inovação na educação, aí se trabalha no design thinking, a colega da Colômbia já falou, explicou também. O quarto curso é o compromisso social através da aprendizagem e serviço. Importante que os colegas tomem consciência para que eles possam fomentar isso nos estudantes, trabalhar com as comunidades, com um compromisso, sabendo que é uma aposta para a gente, para todo mundo também. E o último curso, aprendizagem inclusiva, permite ao professor reconhecer a diversidade dos estilos de aprendizagem, os diferentes estilos, e como eles podem participar também desse enfoque. Estamos finalizando o curso 3, o programa finaliza em janeiro do ano que vem, e daí passar a uma avaliação para ver os resultados. Para finalizar, temos a metodologia do programa, tem uma sequência que, a partir da realidade, identifica, analisa o tema com uma série de recursos e depois verifica a aprendizagem, o aprendizado. Aqui temos recursos interativos, ferramentas, também que tem vídeos, leituras, o material foi desenhado, foram desenhados para o programa, usamos a plataforma Peru Educa. Depois, avaliamos os resultados do programa para continuar aprofundando nos temas, para poder levá-los à prática e poder estendê-los nacionalmente. Nós temos aqui alguns desafios. Nossa experiência nos cria novos desafios. Discutir em que consiste treinar todos os professores. Estamos criando laboratórios interdisciplinares de inovação educativa. Pensamos que vai ser um ótimo espaço para viabilizar outros projetos para estudantes e professores, assim apoiar as iniciativas que apareçam em inovação e outras, não fechar a educação no âmbito formal, criar espaços não formais para poder colocar na prática esse conjunto de habilidades e nos manter informados sobre o que acontece no entorno. Não podemos falar sobre mudança climática se ninguém sabe o que está acontecendo. Então, é necessário estender a informação para que entendam o que significa isso, porque se fala em aquecimento global, novas maneiras de gerar economia no mundo e outro tipo de situação que possa aparecer. E no meu último minuto, temos muitas atividades pela frente, continuo trabalhando, o foco através de ofertas de propostas de formação, através de webinars, colóquios, e vamos iniciar um acompanhamento para iniciar esse aqui nos estudos gerais de ciências. Muito obrigado pela sua atenção. Muitíssimo obrigado, diretora Revilla. Muito interessante sua apresentação. Vemos que a educação STEM vai superando o acrônimo e como vai incluindo outros aspectos, educação inclusiva, o relacionamento com o entorno. A seguir, vamos deixar com vocês o acadêmico da Universidade de North Texas e da Universidade de Magallanes, no Chile, os dois polos praticamente,
Universidad de Magallanes. Ricardo Rossi, ele é ecólogo e filósofo, professor titular da Universidade de Magallanes e da University of North Texas e diretor do Centro Internacional Cabo de Hornos. Tem desenvolvido os conceitos de conservação biocultural e ética biocultural e a metodologia da filosofia ambiental de campo. Tem liderado a criação da Reserva da Biosfera Cabo de Hornos, do Parque Etnobotânico Omora, do Parque Marinho Islas Diego Ramírez Passo Drake e do Centro Subantártico Cabo de Hornos. Hoje, Ricardo nos apresentará filosofia ambiental de campo, uma metodologia educativa para reorientar a homogeneização biocultural. Ricardo, por favor. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação. É um prazer estar aqui vendo as apresentações anteriores. Eu vou me focar no caso específico que espero complemente as apresentações anteriores. Vou dividir minha tela. ¿Se ve bien? Dá para ver bem? Eu quero apresentar um problema, que é um Eu problema. gostaria de colocar um problema. Penso que os conteúdos básicos da educação formal na América Latina normalmente estão centralizados e descontextualizados das situações locais no referente à diversidade biológica, como a diversidade cultural. É uma imagem que tomei. Na imagem, é uma imagem que eu tomei numa escola em Cuenca, Equador, e dentro de uma sala de aula, desde uma janela, ia um floripôndio, fora as mães dos estudantes estão chegando, Língua quichua. e muitas delas falam línguas quichua, e isso é o que está dentro da escola, a língua espanhola, nação-estado do Equador, e dentro das flores, as rosas, com símbolos culturais alheios ao contexto. Então, junto com Lorena Medina, vamos abordar esse tipo de problema em diferentes lugares da região latino-americana. Então, gostaria de apresentar o que nós fizemos no passado e também deixar um convite para colaborar no futuro, no contexto da comparação do que há dentro da educação formal e do contexto que nós chamamos de biodiversidade cultural, para reorientar um problema que é a homogeneização biocultural que causa essa dissociação. Com essa mentalidade, os estudantes saem pensando em rosas somente e eles esquecem da árvore que está fora. Os estudantes saem pensando sobre as nações-estado e esquecem suas próprias. Evitamos essa homogeneização da biocultural, e vou mostrar aqui uma metodologia. A região onde estamos colaborando com Lorena Medina é o extremo sul da região da América Latina, que é o Cabo de Hornos, e que nós chamamos de cume austral do continente americano. Então, as cumes, no contexto das mudanças climáticas, são críticas, porque nos cumes das montanhas e das latitudes estão as temperaturas mais baixas. Então, à medida que aumenta a temperatura, as plantas e organismos vão se deslocando ou para o cume ou latitudes mais altas. Então, o que acontece quando chegam no cume e a temperatura continua subindo, vão subindo e vão para o céu. Quer dizer, se extinguem. Estamos numa situação muito parecida, que vão cair no mar e, no caso, poderiam chegar até a Antártica.
Por isso que nós chamamos esse local como um sentinela, um observador da mudança climática global. Que flora nós temos aqui? A flora, as plantas que nós temos aqui são muito específicas. Temos aí o extremo austral do continente americano, temos muitas geleiras também, que estão se derretendo rapidamente, com as florestas mais austrais do planeta. Há muita água, tem uma flora muito particular, que é dos pequenos musgos, que são plantas que ninguém fala em educação formal. Os musgos têm uma beleza estética e uma aproximação. Podem ver o belo que é esse musgo, as esporas, e vemos os líquens também, os humedais. E nos perguntamos o que está havendo nessa reserva da biosfera. Par de imágenes. Esta es la E ciudad más rapidamente, algumas imagens, temos aqui a cidade mais austral do planeta, Porto Williams, o canal do Beagle, a Terra do Fogo, Argentina, e entramos na escola para ver as geleiras, a flora, e vemos uma coisa parecida com parentes do Pato Donald. E quando perguntamos os professores, estudantes, sobre as plantas que eles pensam, a primeira que eles pensam, achamos que principalmente eles pensam em rosas e maçãs. E no meio daquelas geleiras com a flora exuberante, não há rosas, não há maçãs. Então, portanto, a mentalidade na educação formal é, além dela estar centrada numa coisa exógena à região. O Chile exporta maçãs, as flores representam, as rosas representam 66% das flores exportadas comercialmente. Então, há um imaginário dissociado, esquizofrênico, no referente a seu contexto. Então, vou dar alguns exemplos de como nós estamos abordando isso. É um documental que fica aqui, que reflete como nós vamos trabalhar o tema, mas eu vou falar sobre a metodologia que a filosofia ambiental de campo, que tem 4 passos. O primeiro ciclo é uma pesquisa que nós fazemos com estudantes, com professores, sobre a diversidade ecológica, etnoecológica e a filosofia para poder ver essa flora. Então, vamos vendo que aparece uma diversidade que exploramos e vemos uma grande surpresa. Vemos que essa região, quando começamos no ano 99, era não classificada. E nós fizemos com estudantes, professores, pesquisadores, botânicos, e descobrimos que, mudando um pouquinho a lente, nós achamos um ponto quente de biodiversidade mundial, onde menos do 0,01% da superfície da Terra temos mais dos 5% dos musgos do planeta. Alguns deles somente crescem aí. Mas não é somente a diversidade biológica, mas é a grande diversidade de nomes, conhecimento sobre essa flora, essa briófita. Vemos que o conhecimento e a pesquisadora argentina Sandra Camelo descobriu para produtos antibióticos, o ácido único para produtos antibióticos, mas o conhecimento ancestral de artesãs da comunidade de Agán, que chamam Chirulé, o músico conhecimento do povo Mapuche, que chama Calcha Aliwen, cabelos da árvore. Então, diferentes tipos de conhecimento. Com esse tipo de conhecimento e diferente conhecimento cultural, biológico, o segundo passo é que os estudantes ingressem na comunicação poética. Eles fazem o exercício de criar novas metáforas. E aí criamos a metáfora das florestas em miniatura, para mostrar que aquelas não são plantas pequenas, elas têm animais, funcionam como um ecossistema e metaforicamente
e um povoado de musgos, um povoado de insetos, para que se entendam como coabitantes. Assim, com esse senso não somente científico, mas cultural e ético, nós geramos um programa com a Unicity, programa Explora, fizemos para os estudantes pré-escolares integrando ciência, arte e ética escolar, explicitamente em diferentes atividades para poder respirar junto aos musgos, para ver como crescem, para buscar um pensamento analógico, a similitude entre seres vivos pequenininhos, como os estudantes pré-escolares e os musgos. E daí continuamos com a mídia, e dentro da mídia do Chile, no período de desenvolvimento do projeto, nós tínhamos um artigo sobre as florestas em miniatura durante meses, desde 2006 até 2009, e assim instalou-se uma nova temática que está na educação e também passou para uma forma de turismo que vou mostrar depois. Desde o ponto de vista educativo, o que nós aprendemos é que essa lente é metafórica, para que os estudantes entendam com essa lupa o valor intrínseco de como os músculos respiram, crescem, se reproduzem, e que tem um valor econômico, instrumental, convém ter esses músculos, porque eles regulam os fluxos hídricos, evitam alagamentos, secas, porque liberam a água de maneira muito devagar, temos as águas mais cristalinas no sul do Chile. E também compreendem o valor biocultural e compreendem o diálogo biocultural de diferentes conhecimentos, nomeando, conhecendo os termos, as diferentes culturas. E assim passamos a um terceiro ponto que é muito importante, que são atividades de campo, orientadas não somente no sentido ecológico, mas ético. Vamos deixar essa apresentação. En esta orientación ha sido E fundamental. nessa orientação fundamental é ir além da escola, envolver os estudantes para que participem em experiências acompanhadas de turismo local, com interesses especiais, tem que estudar para guiar os visitantes. E aí temos que, desde a educação elementar até o ensino médio, eles guiam pessoas do exército, turistas, e aí aparece o ecoturismo com lupa. E aqui nós fazemos questão de não somente dar uma aula, os estudantes contam, estudantes do ensino elementar, temos aqui também uma estudante universitária, e através desses estudantes e a interação com guias locais, vamos certificando guias locais que vão implementando o ecoturismo com lupa e vão conhecendo a importância da flora. E 10 anos depois, logo de fazer a primeira enquete, vemos que não somente as rosas são mencionadas com esse imaginário vinculado ao São Valentim, mas agora mencionam os musgos. Não queremos que deixem de pensar nas rosas, que são belas. Nós queremos que eles pensem nas rosas e na flora nativa. Esse é um dos indicadores do impacto que a metodologia teve no caso de Cabo de Hornos. Uma coisa muito importante também, o compromisso dos estudantes que eles ganham quando participam em projetos de conservação na escola, ou às vezes no serviço florestal, na comunidade, ou colaborando numa trilha interpretativa sobre responsabilidade cidadã. Eles fazem uma ação para contribuir ao cuidado dos coabitantes pequenininhos, humanos, insetos e plantas. E aí, nós conseguimos criar uma trilha interpretativa, nós criamos com os estudantes da escola e, novamente, com famílias locais, com cientistas, visitantes e com engenheiros também. E, no ano 2005, nós criamos a primeira área protegida no nível mundial
baseado nos pequenos musgos. Isso aqui está na oficina no escritório da Unesco, em Paris, quando nós fazíamos o processo, diziam, não, busquem uma baleia, um pássaro muito emblemático, para que os musgos recebam a proteção. Nós dizemos, olha, nos falaram muito sobre essa técnica, sobre essa estratégia, mas nunca vai acontecer. Então, nós continuamos com o valor dos líquens, dos musgos, e plantas nativas. uma façanha comunitária. E falando em plantas nativas, em pantanais nativos, os estudantes trabalham entendendo o valor do habitat com os habitantes, plantas, pássaros, práticas ancestrais de tecido, para poder fazer uma prática biocultural e uma educação contextualizada. Eu gostaria de finalizar dizendo que, a partir de janeiro do ano passado, começamos com uma iniciativa com um centro educativo novo, que é o Centro Subantártico Cabo de Hornos, que tem uma área de educação que vai ser justamente escolar formal, mas também técnica, ligada às ações de turismo e de pesquisa. E aí nós queríamos convidá-los, é uma iniciativa que estamos liderando com a Universidade de Magallanes, Universidade Católica, junto com a Fundação Amora e com outras universidades do país. Assim, a partir de janeiro de 2022, desde o sul do continente, vamos ter uma nova iniciativa no extremo austral, e nós vamos sumar a experiência que tem o Centro de Desenvolvimento Local de Villa Rica para trabalhar numa educação sem paredes, que está ligada à comunidade pública local e empreendimentos locais. Então, é uma visão muito geral da filosofia ambiental de campo, que dialoga com a STEM, a ciência, tecnologia, engenharia, arte, matemática, e integra a dimensão ética ambiental muito explicitamente e centralmente, e esperamos que essa apresentação mínima seja uma motivação para as atividades e a contribuir e colaborar com as atividades. Muito obrigado. Súper interesante. Muito obrigado, Ricardo. Muito interessante. Podemos ver o trabalho feito durante muito tempo e sempre mantendo a importância de manter essa conexão com nossa realidade, o que está havendo. E um comentário muito breve, estamos quase finalizando. Há algumas perguntas da audiência, mas penso que é muito importante sublinhar uma coisa importante. De todos os projetos, a ideia de como, considerando o aquecimento, a climática, a mudança climática, como podemos fazer algo para poder transformar a realidade. O rumo que estamos levando não tem um bom final, então de que maneira, que estratégias, metodologias nós temos para poder fazer isso? Muito interessante o último ponto que Ricardo menciona, que muitas vezes a ciência se vê como uma ferramenta, esse valor instrumental para poder conseguir uma coisa, mas vai além disso. Sempre há um aspecto ético, valórico, que está atrás, acompanhado de alguma coisa que não é óbvio, porque podemos usar soluções descontextualizadas que no final não vão ter um efeito adequado. Muito interessante, muito diverso também. Podemos ver como aparecem pontos comuns nas metodologias de pensamento, de design, a ideia da aprendizagem inclusiva, incluir os elementos artísticos também para poder conectar, também desde a motivação. Muitas vezes o diagnóstico
do fracasso do sistema tradicional escolar está ligado a uma falta de motivação, de sentido, e nós vemos aqui que é recuperado novamente. É necessário cumprir com os tempos, então, do público, eu vou recolher uma das perguntas e vou pedir para os palestrantes que preparem uma resposta curta para poder respeitar a audiência. É uma pergunta que aparece aqui, é uma pergunta muito geral e podemos aproveitá-la para como um reforço, uma ideia força para que possam fechar a apresentação. Quais acreditam vocês que seriam os próximos passos para avançar uma educação com consciência, considerando a emergência da mudança climática que temos no mundo? Então, penso que é muito importante para sublinhar as ideias principais, o que vocês pensam seriam esses passos. Juan Carlos, por favor. Claro, com muito prazer. Desde minha opinião, para poder entender e saber a dinâmica, onde tudo é muito rápido, tudo é visto em segundos, as redes, a mídia social é muito rápida, são muito rápidas. Eu recuperaria o pensamento de Humberto Maturana, é necessário parar para compreender. E para essa compreensão, nos fornece esse senso de pertencer, de veneração. Mas a educação é o veículo para isso. Não vamos compreender nem entender se não há uma boa educação. E ela deve acontecer nas escolas, não na instância física da escola, mas no relacionamento professor-estudante. Assim, essa compreensão vai nos levar a agir. E o último exemplo é ótimo, eu adoro musgos, briofitas, sempre que eu vou nos espaços naturais, estou observando suas estruturas reprodutivas, são plantas não vasculares, tem uma grande diversidade e ninguém parece se importar com elas. Eu fiquei muito surpreso quando disseram, não, você precisa de um animal muito emblemático, uma baleia, para poder conseguir isso. É necessário entender que estamos todos ligados. Os humanos não podemos usar nossa própria via sem entender as outras. E quando entendemos isso, que é complexo, que é profundo, quando nós mudamos de atitude, e aí entendemos por que o restante faz sentido. Mas isso requer de uma coisa, porque a educação é muito rápida, tem uma tarefa, o conteúdo, faça uma coisa, faça outra. A pergunta é, que sentido faz isso? Se no final ninguém aprende nada e somente estamos simulando coisas para poder cumprir, ninguém sabe com quem. Estamos sendo tolos porque não estamos fazendo o que devemos fazer como sociedade. E penso que essa é a motivação que nos deveria mover para poder repensar os novos paradigmas e estamos nos aproximando da educação, do valor da educação, quando nossa própria sobrevivência das outras espécies está em jogo e a sobrevivência dos sistemas naturais que fazem possível a vida neste belo planeta é uma grande responsabilidade. Então, a partir da sociologia, da economia, da arte, da ciência, das humanidades, onde tudo deve entrar com um sentido, não colocar numa liquidificadora para poder fazer uma mistura sem sentido.
Precisamos o contrário. E a contribuição dos colegas contribui. E, para mim, essa é a motivação que me dá energia. Parar o convite a parar, a observar, a sentir, a processar a informação, a pensar. E com isso eu finalizo. Tomara que meus comentários façam eco. Manera, Muito Giovanna, obrigado, Juan Carlos. Giovana, los siguientes pasos. como você contestaria os seguintes passos para poder complementar o que mencionou Juan Carlos? Também faria que os estudantes se questionassem o que eu posso fazer para reduzir, mitigar os efeitos da mudança climática, porque muitas vezes pretendemos que a indústria mude, que o governo faça uma lei, que outros façam ações, mas poucas vezes nos questionamos o que podemos fazer. Então, eu tenho certeza que se eu perguntar a cada estudante que observe qual é a relação com a água, com certeza vão criar estratégia para cuidar da água. Os plásticos de um uso único, estratégias para poder depender menos dos plásticos de uso único, como é a cultura no referente ao que veste, de onde vem a roupa que usa, os processos usados para criar a roupa, refletir sobre cada uma das práticas e ver que ações eu posso tomar como indivíduo para ajudar a sociedade a solucionar essa problemática e dar um exemplo. Mas é muito fácil falar sobre isso, e eu digo isso porque já tentei fazer, e é muito mais simples viver num mundo consumista, mas quando você faz o contrário, fica tão intuitivo, interessante quando pensamos nos dejetos produzidos numa casa. Essa palavra não deveria existir, são matérias-primas para outros processos, pensar sobre esses outros processos, onde podemos integrar nosso lixo, entre aspas. Então, isso seria o seguinte passo. Súper interesante, ¿cierto? Cómo va Obrigado, Giovana. Muito interessante como o foco do ensino STEM, e percebemos que aparece um foco mais no relacionamento do professor com os estudantes, pensar. Diana, diretora Diana, por favor. Totalmente de acuerdo con lo que dicen Juan Carlos y Giovanna. Concordo com o que disseram Juan Carlos, Diana, muito importante, Giovana, muito importante a compreensão. Por desconhecimento, ninguém age. E nossos jovens, e eu digo assim porque eu trabalhei com jovens, têm muita dificuldade em se vincular com a realidade, eles se desligam, não se envolvem. Então, é necessário ajudá-los para que se informem, entendam o que está vendo, o que está acontecendo, logo de criar essa compreensão, motivá-los, de acordo com o que Giovana disse, começar com a gente para depois convencer outras pessoas, porque senão dificilmente vamos convencer o entorno as outras pessoas. E também não pensar que o problema é do outro, é um problema da sociedade. E isso é o que há que mudar. E desde o plano formativo, apoiar os projetos, porque quando você tem um sujeito motivado e encontram o sentido, a importância, querem fazer coisas, então precisam de apoio para seus projetos. E isso nos corresponde às entidades de formação para que tenham viabilidade, visibilidade desses projetos, estender e disseminar os resultados que vão conseguindo. Eu diria isso. Muito obrigado, diretora. E o último comentário para ir fechando, Ricardo. Bueno, yo complemento un poquito todo lo anterior. Gracias. Eu vou complementar, eu concordo com todo o anterior. Primeiro, Juan Carlos, que bom que mencionou o professor Maturana.
E o devagar, o lento é muito importante. Usar uma lupa, que usá-la na mão. E por isso que é chamado um turismo lento. Baixar o ritmo. E o primeiro é se conectar com a respiração, com o entorno. Essa é a primeira atividade com os turistas, com os estudantes, porque aí você baixa o ritmo, seria o primeiro. Juan Carlos, muito obrigado por mencionar Humberto Maturana. O segundo é a importância de recuperar a linguagem. De maneira lúdica, nós falamos com as crianças de uma floresta de conceitos, de nomes biofísicos, então eles vão e acham diferentes folhas, mas também recuperamos nomes. E aí, quando falamos em consciência da mudança climática, nós percebemos que palavras como consciência têm dois sentidos ligados à ciência. Consciência significa estar consciente, estar ligado ao que acontece. Então, você sente cheiros, você vai sentindo, mas consciência também tem um sentido do correto, do incorreto, um juízo ético. Então, é uma dissociação desses mundos, e nós praticamos isso comunitariamente. Ultrapassar a lógica individual para ir até a comunitária. Então, nessa floresta de nomes, muitas vezes vemos as etimologias do conhecimento indígena, de nomes latim, são muito complicados, mas deconstruídos, dizemos que bonito. E aí passamos a uma coisa muito importante, que é a poética, o terceiro conceito final. A poética que há na ciência, quando uma pessoa coloca um nome, por exemplo, Usnea magellanica, que é essa barba de velho que mostrei, o cientista está pensando que está em Magallanes. E as crianças, os Después se cambió el nombre. dizem, isso existe em Magallanes. E depois mudou o nome, não era Usnea, mas era Protusnea. Vem antes. Então, Usnea vem do meio Oriente, onde Ushna, a palavra árabe, para um líquen medicinal, dizem, então agora estamos fazendo antibiótico com ele. Então, a poética tem dois elementos fundamentais. Assumir o relato, a construção de narração, entender a ciência como metade invenção, metade descobrimento, uma dialética. E aí ficamos muito entretidos, porque não estamos dando uma resposta única, porque todo mundo inventa a sua própria história e se complementa. Então, gera uma dinâmica muito linda e eu menciono que Giovanna comentou que cada um quer criar sua poética e eles se responsabilizam, convidam as famílias para ver a interpretação, o líquen. E daí, logo desse ciclo, eu digo, se é um aquecimento global, o que vai acontecer com esse povoado de insetos, de musgos? Então, eu diria lentidão, linguagem como consciência e poética. No ensino da ciência, 3 elementos principais para o que nós trabalhamos. Ótimo, Ricardo. Muito legal esse encerramento. Que legal que você incluiu os outros palestrantes, dá uma ótima visão e ultrapassa também essa ideia mais tradicional da ciência, da tecnologia, da engenharia, das matemáticas, cada uma por si só. E integra tudo. Então, para ir encerrando, vamos deixar com vocês, tenho a honra de deixar com vocês o Ulrike Wall, representante da Siemens Stiftung para a América Latina. Muito importante mencionar que, graças à sua gestão, tem-se conseguido o apoio para criar e instalar a rede de diretores e diretoras da América Latina e de muitos projetos que incluem diferentes agentes educativos na região. Ulrike, por favor, umas palavras para encerrar. Primeiro, eu pareço um tomate, porque estou um pouco doente.
Obrigado, eu cheguei tarde porque estamos com uma grande equipe na Colômbia preparando o que vai ser o primeiro encontro da rede STEM da América Latina. Eu tenho a palavra encontro porque quer promover esse tipo de encontros. Essa maravilha que aconteceu hoje, que deveria ser uma série de conversas com esses olhares, para que muitos outros aprendamos e nos unamos ao que vocês falaram como ideias, convicções, maneira de poder chegar a uma ação coletiva para para a mudança climática. Eu somente queria agradecer, é uma oportunidade preciosa que eu vi aqui para me encontrar com termos que normalmente não se misturam com STEM. Penso que durante muito tempo a educação STEM fica numa esquina que dissocia do que nossos antepassados conheciam muito bem. O que vocês falaram hoje nos dá esperança de sermos capazes de voltar a essa maneira de sermos mais integrais, a essa poética, esse reconhecer da beleza da vida, mesmo em situações complicadas. Eu não quero falar muito, mas eu gostaria de dizer algumas ideias que tenho aqui, porque eu vi em outras áreas. Penso que tudo isso tem muito a ver com o manejo de dilema. Não é simples quando você quer entender um entorno, uma comunidade, sobretudo em situações críticas, mas desde a carência, desde o crítico das nossas situações, vamos ser mais criativos que nunca, porque desde a carência podemos selecionar coisas sem muitos elementos disponíveis. Não vamos ter uma pessoa dizendo, olha, que tem a solução. Não, todo mundo tem um problema e é necessário usar a oportunidade única da crise para poder pensar fora dos padrões. O conceito da escola sem paredes é uma via muito importante que pode ter diferentes conceitos, mas esse olhar tão necessário de uma escola não fechada, conectada com a comunidade em torno do território. Não tem nada mais bonito ouvir o Ricardo quando ele falava sobre sua apresentação. Cada ação tem uma consequência. Também reconhecer que qualquer decisão tomada e viabilizada através do ensino, do aprendizado, não necessariamente é a solução para o problema, mas gera outro problema. Então, essa justa medida das coisas, entender a interdependência das coisas, que qualquer uma delas, mesmo a borboleta voando, que ninguém percebe, mas provavelmente vai ter uma bomba atômica do outro lado do mundo. Então, fascinante o que vocês falaram, fascinante ter um seriado sobre isso, ter uma possibilidade de ligar as outras pessoas na rede STEM, que vai crescendo, tem instituições de diferente tipo, mas todos estão pensando no que deveríamos ensinar de aprender para poder viver todos nesse mundo que é tão complexo, complicado, que não deve finalizar. Agradeço o convite e, claramente, eu tenho que dizer isso. Eu espero presencial e virtualmente, a nome de muitos que estamos trabalhando no encontro desde Bogotá, na próxima semana. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Ulrike. Mara, uma última coisa antes de encerrar. Muito obrigado, uma ótima experiência. Obrigado pelo convite, Lorena, e também de convidá-los para que façam parte da mesa de educação STEM para o
desenvolvimento sustentável, para que falem suas experiências. Em janeiro vai ser o Congresso Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável. A chamada já está aberta. Muito obrigado. Muito obrigado, Martim, Henrique, pelas suas palavras para finalizar esse primeiro seminário. Segundo seminário, perdão, da rede de diretores e diretoras da Faculdade de Educação da América Latina. Como equipe, agradecemos a participação de Ulrike Ewald, representante da Siemens Stiftung para a América Latina, Juan Carlos Andrade, da Secretaria de Educação de Veracruz, México, a acadêmica Giovanna Aranhes, da Universidade de Los Angeles, de Colômbia, a diretora Diana Revilla, da Pontifícia Universidade Católica do Peru, o acadêmico das Universidades de North Texas e Magallanes, Ricardo Rossi, e, claro, quem moderou o espaço, o acadêmico do campus Villarrica, da PUC do Chile, Martim Bascopé. Agradecemos especialmente a coordenadora da rede, a professora e ex-diretora Lorena Medina, e a equipe coordenadora. Também agradecer a todos e todas vocês pela participação hoje. Finalmente, queremos dizer que nossa rede está trabalhando novas atividades para gerar um trabalho colaborativo e conhecimento entre universidades para a melhoria educativa na região. Iremos compartilhando com vocês a informação através das nossas mídias sociais e na nosso site. Agradecemos muito sua presença em diferentes territórios e cumprimentamos especialmente aqueles conectados desde Los Teques, Caracas, Venezuela, Veracruz, México, Buenos Aires, Argentina, e desde Magallanes, Rancagua, El Paraíso, no Chile. Muito obrigado a todos e todas e finalizamos esse painel.